Lord Eddard Stark foi um dos personagens mais emblemáticos e importantes do universo de Game of Thrones, ainda que a gente só tenha acompanhado a sua história no primeiro livro e na primeira temporada da série. Porém, o seu caráter único em Westeros e a sua determinação em prosseguir sempre com a justiça e a honra deixou todos os fãs muito impactados. E essa personalidade do Ned foi um marco em toda a obra das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas, será que o Lord Eddard sempre foi esse homem honrado e esse líder determinado para o norte? E será mesmo que a gente pode ver ele como um herói definitivo para a história? Bom, essas são algumas perguntas que a gente vai responder no vídeo de hoje, nesse vídeo de Ascensão e Queda de Ned Stark. A Ascensão. Eddard Stark nasceu em 263 depois da conquista, lá em Winterfell, como segundo filho do Senhor do Norte, o Lord Rickard Stark, e a sua esposa, Aliarra. O jovem Ned, como ele foi apelidado, ainda teve outros 3 irmãos, o Brandon, o mais velho, e 2 irmãos mais novos, o Benjen e a Lyanna. Como segundo filho, o Ned não era herdeiro de Winterfell, e o seu papel como nobre era de expandir as relações da sua casa. Por isso, ele foi criado no Ninho da Águia, como um protegido do Lord Jon Arryn. E apesar do papel do Ned ser de expandir um pouco as relações da casa Stark, como um segundo filho, como nobre, se relacionando com outros nobres, o mais comum era que os Starks fizessem isso dentro do norte, ou seja, o Ned poderia ser criado como um protegido dos Manderly, dos Karstark, dos Bolton ou de alguma outra casa do norte. Porém, ele foi criado no exterior, entre aspas, lá no Vale de Arryn, porque os Arryn e os Stark tinham ficado muito próximos durante a Quinta Rebelião Blackfyre. Isso porque tanto o Lord Rickard quanto o Lord Jon tinham lutado juntos nessa guerra, que também ficou conhecida como a Guerra dos Reis das 9 Moedas, que aconteceu lá nos Degraus, e mobilizou basicamente todo o continente de Westeros. Nesse evento, os Arryn criaram relações com os Starks, mas o Jon Arryn também ficou próximo dos Baratheon, o que permitiu que o Robert Baratheon também fosse criado no Ninho da Águia. Isso fez com que o Ned e o Robert crescessem juntos, basicamente como irmãos. Além disso, nós não sabemos muito sobre a infância do Ned, apenas que ele nutria uma ótima relação tanto com a sua família de sangue, e ele gostava muito dos seus irmãos, mas que ao mesmo tempo ele também tinha muito amor pelo Jon Arryn e pelo Robert, que era sua família de criação. Além disso, sabemos que o Ned também sempre foi uma pessoa séria e taciturna, muito comprometida com o seu dever. Ou seja, ele era aquela criança, aquele jovem que já tinha uma pinta de idoso desde sempre. Ele era muito maduro já para sua idade. Eu sou ranzinza, né? É diferente. No ano de 281, sabemos que o Ned compareceu ao torneio de Harrenhal, junto do Robert, do Jon Arryn e dos outros Starks. E esse torneio foi um momento marcante para o Lord Eddard por vários motivos. Primeiro, que foi ali onde ele conheceu o Rolland Reed. Eles se tornaram amigos e essa amizade foi importante para o Ned durante toda a sua vida. Na época, ambos eram jovens e nenhum dos dois era o senhor ali da sua região. Além disso, nesse torneio, o Ned Stark conheceu a Ashara Dayne, que era uma das companheiras da Elia Martell, a esposa do príncipe Rhaegar. Na época, a Ashara era considerada a mulher mais bonita de Westeros por muita gente, e tinha muitos homens que desejavam ela, incluindo Ned. Porém, ele era muito tímido para chegar nela. Por isso, o irmão mais velho do Ned, o Brandon, pediu que a Ashara dançasse com o Ned durante o torneio e ela aceitou. Essa relação inicial do Ned com a Ashara, no futuro renderia vários boatos de que ela poderia ser a mãe do Jon Snow, já que, se o Ned e a Ashara tivessem dormido juntos durante o torneio, seria tempo suficiente para o nascimento do Jon acontecer. Além disso, vale lembrar que o Jon nasceu em Dorne, justamente o local onde fica o castelo de Tom Bastella, que é a sede da Casa Dayne. Ainda assim, o Sir Barristan Selmy, que também era apaixonado pela Ashara na época, acreditava que tinha sido Brandon Stark quem tinha dormido com a Ashara durante o torneio e quem teria desonrado ela. Se foi esse o caso, o Brandon talaricou o Ned e ainda traiu a Catelyn, com quem ele já era comprometido. De qualquer forma, embora tenha dançado com seu crush e tenha feito um bom amigo durante o torneio, nenhum desses acontecimentos foi o mais importante para o Ned nesse período em Harrenhal. O que foi mais importante foi o que aconteceu no dia seguinte, durante as justas. Afinal, foi ali que Rhaegar Targaryen decidiu coroar a Lyanna Stark como rainha do amor e da beleza após vencer a disputa.
Esse gesto gerou grande desconforto nos Stark e em toda a corte que estava presente, já que a esposa do Rhaegar, a Elia, estava ali diante de todo mundo sendo humilhada. Inclusive, anos mais tarde, o próprio Eddard lembraria dessa cena como o momento que todos os sorrisos morreram. Mas em Westeros, tudo que é ruim sempre pode piorar. E um ano depois, a Lyanna desapareceu no meio das terras fluviais e o boato era que ela tinha sido sequestrada pelo Rhaegar. Então, o irmão dela, o Brandon, também irmão do Ned, cavalgou até Porto Real junto de alguns companheiros para clamar pela Lyanna. Porém, ele não a encontrou lá e acabou sendo preso pelo rei Aerys. Depois de prender o Brandon, o rei ainda decidiu convocar o Lord Rickard para a capital para que ele respondesse pelas acusações contra o seu filho, que estaria difamando o príncipe Rhaegar. O Lord Rickard atendeu o chamado, porém quando ele chegou em Porto Real, ele também acabou sendo preso e tanto ele quanto o Brandon foram assassinados. Como se isso já não fosse ruim o bastante, o Aerys ainda mandou que o Lord Jon Arryn entregasse as cabeças do Ned e do Robert, porque ambos estavam ligados à Lyanna e ele queria acabar com essa situação de qualquer maneira. Porém, o Lord Jon Arryn recusou. Ele então convocou seus vassalos e enviou o Ned para Winterfell e o Robert para Ponta Tempestade para que ambos juntassem seus próprios exércitos. E foi justamente isso que eles fizeram. Na verdade, essa partida do vale não foi tão simples assim. Um pescador acabou tendo que ser encarregado de transportar o Ned escondido do vale até Porto Branco. Porém, no meio dessa viagem, esse pescador acabou morrendo durante uma forte tempestade. E a filha do pescador que assumiu o dever de levar o Ned até a Irmã Doce, que é uma das ilhas chamadas de Três Irmãs que ficam ali no vale. Dali, da ilha Irmã Doce, o Lord Godric Borrell conseguiu levar o Ned escondido até Porto Branco. E eles tiveram que fazer isso escondido porque alguns vassalos do vale inicialmente não concordaram com a rebelião e se colocaram contra o Lord Jon Arryn. Porém, esses planos dos vassalos do vale de impedirem a rebelião não deram certo. E, uma vez no norte, o Ned Stark, que agora era senhor de Winterfell, reuniu seus exércitos e marchou para o sul justamente para se encontrar com o Jon Arryn e com seus cavaleiros do vale e unir forças para tentar ir até Porto Real. Juntos, as forças do norte e do vale marcharam até Corre Hill, onde o Ned Stark lá manteve o pacto de casamento do Brandon com a Catelyn Stark. Ele assumiu esse pacto do irmão e ele próprio se casou com a Catelyn. E para fortalecer ainda mais toda essa aliança, o Jon Arryn também se casou com a Lysa Tully. E assim, o pai delas, o Lord Roose Tully, acabou também entrando na guerra ao lado dos rebeldes. Assim, com as forças unidas dos Stark, Tully e Arryn, esses exércitos seguiram marchando para o sul para se unir ao exército formado pelo Robert, que vinha do sul. Nesse momento, o exército do Robert estava em Septo de Pedra, que é uma cidade murada lá das terras fluviais. E aqui vale abrir um parêntese para explicar uma pergunta que muita gente tem, do porquê que a rebelião é chamada de Rebelião do Robert, sendo que a casa Stark estava muito mais envolvida nesse conflito contra os Targaryen. Afinal, foi a Lyanna que foi sequestrada e foi o Brandon e o Lord Rickard que foram assassinados pelo Aerys. Então por que não é uma rebelião dos Starks e sim rebelião do Robert? O ponto todo é que a maior parte das batalhas dessa rebelião foi liderada pelo próprio Robert. Por exemplo, enquanto o Ned Stark fugia do Vale Escondido e tentava reunir os seus exércitos em Winterfell, o Robert já liderava um exército no Vale ao lado do Jon Arryn contra o Lord Mark Grafton, que tinha permanecido leal ao rei e tinha bloqueado o acesso do Jon Arryn para a Vila Gaivota. Depois de matar o próprio Lord Mark Grafton em batalha, o Robert marchou para Ponta Tempestade. Lá, ele descobriu que alguns dos seus vassalos ainda estavam leais ao rei e planejavam se o reunir em Valdocaso para desafiar a sua autoridade. O Robert então se antecipou e lutou contra esses vassalos em Solar Estival. Na verdade, ele lutou contra 3 exércitos separados em um único dia. E, após vencer essas 3 batalhas, o Robert reuniu o restante das suas forças ali das Terras da Tempestade e marchou em direção a Valfreixo, onde ele então enfrentou um exército da Campina liderado pelo Randyll Tarly. Essa batalha em Valfreixo foi a única derrota do Robert na guerra. E depois disso, ele fugiu com o seu exército em direção ao Septo de Pedra, onde ele se refugiou. Nesse momento, o rei Aerys então enviou a sua mão, o Lord Jon Connington,
com um exército novo para procurar por Robert nas terras fluviais. Enquanto isso, o exército da Campina estava cercando Ponta Tempestade e permanecendo no sul. O Robert então ficou escondido pela população de Septo de Pedra, impedindo que o Jon Connington encontrasse ele. Essa ajuda da população da cidade deu tempo para que o exército Stark, Tully e Arryn chegasse até a cidade. Então, quando o reforço do Ned Stark chegou na cidade, aconteceu a Batalha dos Sinos, onde as forças lideradas pelo Jon Connington enfrentaram as forças ali combinadas dos Stark, Tully e Arryn. Além disso, essa batalha ficou conhecida como Batalha dos Sinos porque a população da cidade, na verdade os septões, tocaram sinos dali para que o Robert soubesse que o reforço estava chegando e pudesse sair do seu esconderijo. E quando ele ouviu os sinos, ele saiu junto com as suas forças e partiu para a luta. O exército de Jon Connington resistiu, mas acabou sendo massacrado e ele foi obrigado a recuar. E, após essa derrota do Connington na Batalha dos Sinos, o rei Aerys finalmente percebeu que a ameaça dessa rebelião era muito maior do que ele esperava. Ele então ordenou que os Martell enviassem um exército para participar da luta e o próprio príncipe Rhaegar finalmente entrou no conflito. Foi então que os exércitos lealistas reuniram toda a sua força e partiram em direção às terras fluviais. Lá, eles foram interceptados pelos rebeldes e aconteceu então a famosa Batalha do Tridente. Essa foi a maior batalha da história de Westeros, pelo menos das que a gente tem conhecimento sobre os números, e eu já falei tudo sobre a rebelião do Robert, expliquei batalha por batalha num vídeo que vai aparecer no card para vocês ou na tela final desse vídeo. Na Batalha do Tridente, os rebeldes acabaram vitoriosos quando os dois principais líderes lealistas, o príncipe Rhaegar e o Sir Lewin Martell, acabaram mortos em combate. O Robert ficou muito ferido dessa batalha, por isso o Ned Stark acabou liderando a marcha do exército rebelde para tentar chegar em Porto Real antes dos Lannisters e poder encerrar a rebelião. Essa pressa do Ned em chegar até Porto Real se deu em especial porque os Lannisters não tinham tomado partido até então na guerra, e os rebeldes temiam que eles fossem até a capital como um reforço para a cidade. Porém, quando Ned Stark chegou em Porto Real, ele viu o exército Lannister saqueando a capital completamente. Ao entrar na Fortaleza Vermelha, o Ned encontrou o rei Aerys morto e o Jaime Lannister sentado no trono de ferro, com a espada ainda ensanguentada. Mais tarde, quando Robert e o restante dos rebeldes chegaram na capital, o Tywin Lannister apresentou o corpo da Elia Martell e dos seus filhos, crianças, diante de toda a corte como símbolo da sua lealdade. O Robert aceitou tranquilamente a morte das crianças, mas o Ned Stark ficou revoltado. Ele e o Robert então discutiram e romperam seu relacionamento. Por isso, o Ned saiu da capital e marchou para o sul para tentar encerrar a guerra de uma vez por todas. O Ned primeiro foi até Ponta Tempestade. E, quando os Tyrell souberam da vitória dos rebeldes no Tridente e do massacre em Porto Real, eles também se renderam e encerraram o cerco por ali. Então, o Ned e 6 dos seus companheiros, incluindo seu amigo Rolland Reed, cavalgaram até Dorne e foram para a Torre da Alegria, onde a Lyanna Stark estava sendo mantida. Lá, os 6 companheiros enfrentaram os 3 últimos membros da Guarda Real Targaryen, o Sir Arthur Dayne, o Sir Oswell Whent e o Sir Gerald Hightower. Da luta que se seguiu, apenas o Ned e o Rolland Reed sobreviveram. A Lyanna também acabou morta, mas ela e o Ned ainda tiveram tempo de conversar e ele jurou guardar uma promessa para ela para todo sempre. Inclusive, uma promessa que até hoje nos livros a gente ainda não conhece. Além disso, após a batalha, o Eddard também resolveu levar a espada do Sir Arthur Dayne, a famosa Alvorada, até a sede da sua casa, Tom Bastella. Lá, ele entregou a espada para a irmã do Arthur, a Lady Ashara Dayne, a antiga crush do Ned. Ninguém sabe o que os dois conversaram, mas pouco tempo depois disso, desse encontro, a Ashara se suicidou, se jogando no mar. E, como se não bastasse para os rumores acontecerem, o Ned também voltou de Dorne com um bebê. Enfim, é dessa experiência do Ned em Dorne que vem as duas principais teorias sobre a identidade da mãe do Jon Snow. Seria a Lyanna Stark ou a Ashara Dayne. E eu já fiz um vídeo sobre a Ashara Dayne, num vídeo que também vai aparecer num card para vocês, mas eu já adianto que eu acredito que a mãe do Jon é a Lyanna. 2. O auge. Todos esses eventos em Dorne marcaram profundamente a vida do Ned.
ele continuamente se lembrava da promessa feita a Lyanna e também se lembrava com dor da luta contra os membros da Guarda Real, especialmente pela perda dos seus companheiros. E algo que pouca gente se lembra é que durante a rebelião do Robert, a vida do Ned virou de ponta cabeça. Ele perdeu quase toda a sua família na guerra, foi obrigado a se casar com uma mulher que ele conhecia muito pouco, viu companheiros morrerem em combate e ainda presenciou vários horrores na guerra. Além de que ele também teve que assumir toda a responsabilidade de ser o senhor de Winterfell, basicamente do dia para a noite. Enfim, após a morte da Lyanna, o Ned se reconciliou com Robert por ambos estarem muito impactados pelo luto. Porém, ainda assim, o Ned decidiu retornar imediatamente para Winterfell, deixando o Robert em Porto Real para ser coroado e para se casar com a Cersei Lannister. Vale também lembrar que o Ned, depois da rebelião, criou uma enorme antipatia pelos Lannisters após o que ele viu acontecendo durante o saque da capital. Ele jamais perdoaria os leões pela forma como eles mataram os filhos do Rhaegar e traíram o rei Aerys. Porque vamos lembrar que apesar do Aerys ser um inimigo do Ned, ter matado seu pai e seu irmão de forma cruel, o Ned ainda tinha esses valores de honra, né? Então o Jaime ter traído, né, como membro da Guarda Real, ter traído e matado o rei, pro Ned era um grande absurdo. Enfim, quando chegou em Winterfell, o Ned proibiu qualquer fofoca sobre a mãe do Jon Snow. Além disso, ele também enterrou os ossos do seu pai nas criptas de Winterfell e quebrou a tradição, enterrando também os restos do seu irmão Brandon e da sua irmã Lyanna, também lá nas criptas. E isso mostrava o quanto Ned Stark amava seus parentes. O seu casamento com a Catelyn, embora fosse muito inusitado e repentino, acabou sendo feliz e frutífero. Juntos eles tiveram 5 filhos, o Robb, a Sansa, a Arya, o Bran e o bebê Rickon. E de qualquer forma, apesar de nunca se sentir à altura do cargo, o Ned se tornou um senhor de Winterfell muito competente. Ele raramente deixava suas terras e nunca quis se envolver muito nas intrigas sulistas. Um dos únicos momentos em que o Ned deixou o norte foi para se unir ao Robert mais uma vez em guerra, para enfrentar a revolta de Balon Greyjoy, que tinha declarado independência das Ilhas de Ferro cerca de 6 anos após a derrota dos Targaryen. Após o Balon se coroar rei, os Greyjoy atacaram Lannisporto e depois partiram para cima das terras fluviais, onde já foram detidos. Posteriormente, a frota do Trono de Ferro, liderada por Stannis e pelos Redwyne, venceu os Nascidos de Ferro, liderados por Victarion Greyjoy na Batalha de Ilha Bela. E, com um caminho livre, o exército de Robert pôde invadir as ilhas, tomando Grande Wick e Velha Wick e, por fim, levando a principal batalha que se deu na Ilha de Pike. Ali houve um combate feroz, onde o Ned Stark participou também da luta, e onde os Greyjoy foram derrotados e totalmente subjugados. Durante a guerra, o Balon perdeu 2 dos seus filhos mais velhos, e o seu filho caçula, o Theon, foi então tomado pelo Ned Stark como um refém. E essa vitória do Robert em cima da rebelião Greyjoy ajudou a consolidar o seu reinado, permitindo que os anos seguintes fossem de paz. Dessa forma, no norte, o Lord Eddard também usou esse período de paz para promover laços da sua casa com os seus vassalos. Por isso, ele visitava outros castelos com certa frequência e também recebia os seus vassalos em Winterfell para manter boas relações. Por fim, essa estratégia fez com que o Ned ficasse muito bem quisto pela maior parte ali das pessoas que serviam ele e pelos lords das outras casas. Ele foi sempre visto como um líder muito sério e muito competente para o norte. Por fim, o período de estabilidade acabou no ano de 298, quando Jon Arryn morreu por causas misteriosas na capital e o rei Robert partiu numa longa viagem até o norte para convocar o Lord Eddard para ser a sua nova mão. E o Ned inicialmente não queria aceitar essa proposta do rei, já que ele não gostava de se envolver na politicagem do sul e nos seus jogos de poder que eram comuns na corte. Porém, ele acabou sendo convencido tanto pela sua esposa quanto pelo Maester Luwin, que acreditavam que o Ned precisava investigar a morte do Lord Jon Arryn e também proteger o rei. Tudo isso porque a Lysa Arryn, a irmã da Catelyn, tinha enviado uma carta secreta para a irmã para acusar os Lannisters de terem assassinado Jon e de estarem conspirando para matar o rei. Dessa forma, convencido a cumprir o seu dever e a proteger o seu amigo, o Ned resolve partir para a capital e também resolve levar os seus filhos juntos. Isso porque a Sansa estava prometida ao Joffrey,
a Arya precisava aprender os costumes da corte e o Bran poderia ser usado para desenvolver uma amizade com o jovem príncipe Tommen, curando assim antigas feridas entre a casa Stark e a casa Lannister. E aqui inclusive a gente vê que o papel do Bran como segundo filho mais velho era justamente esse, de ser usado para criar relação entre os Starks com outras casas. E é o que o Ned queria fazer com o Bran. Já o Ned tinha como próprio objetivo descobrir como Jon Arryn havia morrido, assim como pretendia ajudar o Robert a desenvolver um bom governo. Porém, desde o início, tudo se provou um desafio. Antes mesmo de sair de Winterfell, o Bran acabou sofrendo um acidente e ficou gravemente ferido, o que obrigou o Ned a abandonar o seu castelo, deixando para trás o seu filho inconsciente e a sua esposa catatônica. Já na Estrada do Rei, o Ned rapidamente percebeu que o Robert não era o mesmo homem que ele conhecia na infância. O seu rancor pelos Targaryen não tinha morrido, com o rei ainda temendo muito a ameaça do Viserys e da Daenerys Targaryen, que viviam do outro lado do Mar Estreito e estavam se unindo aos Dothraki. Além disso, o Robert já se mostrava impaciente e pouco aberto a conselhos. Ainda assim, o Ned seguiu com a sua missão, só para ver pouco mais tarde, ainda durante a viagem, a sua filha Arya se envolver numa briga com o príncipe Joffrey, o que resultou numa enorme rusga entre o Ned e a rainha Cersei, além de ter prejudicado também seriamente o relacionamento entre a Arya e a Sansa, já provando que a saída para Porto Real seria totalmente caótica. E, ao chegar na capital, as coisas só pioraram. O Ned encontrou lá um pequeno conselho que era fraco e manipulador, que cedia a qualquer capricho do rei sem contestar, enquanto cada um dos conselheiros buscava seus próprios interesses por debaixo dos panos. Todos pareciam já entender que o Ned estava ali para investigar a morte do Jon Arryn e qualquer tentativa que ele poderia dar para o Robert como rei seria completamente inútil. E, embora todos no conselho soubessem como que o Jon Arryn morreu, ninguém também parecia disposto a cooperar abertamente, e tudo sempre aconteceu no meio de sussurros, conspirações e debaixo dos panos. Então, enquanto o rei se preocupava com caçadas e torneios, se negando a ver a decadência do próprio governo e o problema enorme de corrupção na corte, o Ned investigava os últimos passos do Jon Arryn e os prováveis motivos da sua morte. Ned seguiu as pistas, descobrindo que o Jon Arryn e o Lord Stannis estavam muito interessados em investigando os bastardos que o Robert deixou pela cidade. E embora não soubesse o que isso significava no começo, o Ned continuava sofrendo também com a personalidade do rei. Ele descobriu rapidamente que o Robert tinha feito inúmeras dívidas na coroa nos seus anos de reinado, e também que ele tinha permitido que os Lannisters basicamente dominassem a corte. Além disso, embora o Ned tentasse aconselhar o rei, o Robert continuava inconstante e impaciente. Ele temia uma invasão Dothraki liderada pelo Viserys, e, quando a Daenerys engravidou do Khal Drogo, o Robert queria enviar assassinos para matar ela e a criança. As duas crianças, né? Que a Daenerys era criança também. O Ned ficou mais uma vez revoltado com isso, se lembrando da morte dos filhos da Elia Martell e perdendo totalmente a fé no seu rei. Ele então abriu mão do cargo de mão do rei e decidiu abandonar a cidade. Porém, ao mesmo tempo, outros eventos se desenrolavam no reino. Um assassino enviado para matar o Bran acabou falhando no seu plano e, ao investigar a situação mais a fundo, a Catelyn e o Ned foram enganados para acreditar que o Tyrion Lannister tinha sido o mandante da tentativa de assassinato do Bran. Num golpe de azar, o anão cruzou o caminho da Catelyn nas terras fluviais, onde a senhora Stark resolveu prendê-lo ilegalmente. A prisão / sequestro do Tyrion imediatamente resultou numa resposta a Lannister, quando Jaime atacou Ned nas ruas de Porto Real, matando seus homens e ferindo a sua perna. Além disso, o Lord Tywin também enviou seu vassalo, o Sir Gregor Clegane, para atacar as terras fluviais disfarçado e tocar o terror contra os Tully. Com o Ned ferido em Porto Real e ameaças de uma guerra civil, o Robert convenceu o amigo a se manter no posto de mão do rei, mas decidiu que era hora dele ir caçar, mais uma vez se recusando a ver o real estado do reino. Sendo assim, nesse meio tempo, o Ned viu a oportunidade de contra-atacar os Lannisters, com o rei fora da capital indo caçar. O Ned respondeu a um apelo dos aldeões das terras fluviais e decidiu enviar o Lord Beric Dondarrion com 100 homens
para prender o Sir Gregor Clegane. Nesse meio tempo, o Ned decidiu também que a corte não era segura para suas filhas, já antevendo um conflito aberto contra os Lannisters. Ele pretendia enviar as crianças de volta para Winterfell, mas então ele finalmente descobriu a verdade que matou Jon Arryn. Os filhos de Robert e Cersei eram na verdade os bastardos da rainha com seu irmão Jaime. Foram várias pistas que indicavam isso na investigação do Ned, especialmente um livro de genealogias consultado pelo Jon Arryn que indicava que a união de Baratheons com os Lannisters, historicamente, produzia herdeiros de cabelos escuros. Porém, os 3 filhos do Robert com a Cersei eram loiros. Por isso, o Jon Arryn tinha morrido dizendo que a semente é forte, numa clara referência a que essa união dos Baratheon com Lannister prevalecia a semente Baratheon, que era muito forte. Além disso, todos os bastardos de baixo nascimento do Robert, que o Ned conheceu na capital, tinham cabelos escuros, independente da genética da mãe. E quando o Lord Jon Arryn morreu, o Stannis rapidamente fugiu da capital e foi se refugiar em Pedra do Dragão, o que indicava que ele também tinha descoberto a verdade sobre os filhos da Cersei e que acreditava que a morte do Arryn era de fato um assassinato Lannister, visando silenciá-lo, e por isso o Stannis resolveu fugir para se proteger. Além disso, esse assassinato do Jon Arryn também se comprovava pelas falas do grande mestre Pycelle e do Varys, que indicavam que o Lord Arryn tinha adoecido subitamente como se fosse envenenado. Mais ainda, durante o seu período em Porto Real, o Ned também descobriu que haviam planos em andamento para matar o rei, provavelmente ordenados pela Cersei. Um deles, por exemplo, seria uma tentativa de matar o rei acidentalmente durante o Torneio da Mão, que foi realizado logo depois que o Ned chegou na capital. Esses planos de matar o rei foram frustrados, mas tudo indicava que, conforme as tensões no reino aumentavam, a Cersei também ficava mais ansiosa para se livrar do Robert. E, mesmo entendendo tudo isso, mesmo vendo o cerco se fechar ao seu redor, mesmo dizendo para si mesmo que não podia confiar em ninguém na capital, e mesmo entendendo que as tensões crescentes do reino tornavam cada decisão mais minuciosa e decisiva, ainda assim, o Ned resolveu contar para Cersei que ele tinha descoberto toda a verdade. 3. A queda. Bom, até aqui, embora o Ned não tivesse sido o melhor investigador do mundo, ele poderia ainda ter vencido o Jogo dos Tronos. Porém, ele foi traído por suas próprias intenções e seus próprios sentimentos. A sua intenção ao conversar com a Cersei era alertar a rainha para que ela fugisse antes do Ned contar a verdade para o Robert. O Ned queria dar tempo a ela para que ela salvasse a vida dos seus filhos, já que o Robert provavelmente mataria as crianças caso descobrisse que elas eram bastardas. Infelizmente, o Ned subestimou a Cersei e as suas intenções. A conversa com ela acelerou seus planos para matar o rei, que foi embebedado em excesso intencionalmente pelo seu escudeiro Lannister, o Lancel, durante a caçada do javali que o Robert estava fazendo, e isso acabou no Robert sendo mortalmente ferido pela criatura. À beira da morte, o Robert deixou um testamento elegendo Ned como regente do reino até que seu herdeiro pudesse assumir o trono. O Ned pretendia prender a Cersei e convocar o Stannis, que sendo o herdeiro legítimo do rei, poderia assumir o trono de ferro e dar andamento ao seu governo e a uma possível guerra contra os Lannisters. Inicialmente, o pequeno conselho confirmou a posição do Ned como regente e o Lord Stark, para se prevenir, acordou com um Mindinho para ter a patrulha da cidade ao seu lado para poder confrontar Cersei e a guarda real. Nesse cenário, o Lord Renly e o próprio Mindinho alertaram Ned que seria o curso de ação mais arriscado e que melhor seria fazer a paz com os Lannisters ou manter o Joffrey no trono de ferro. Essa seria a melhor opção. O Renly chega a sugerir para o Ned que ele poderia arranjar 100 espadas para que ele prendesse a Cersei, prendesse os filhos dela durante a noite e assim pudesse manter o Joffrey ali como um refém do reino, enquanto o Ned era o regente para poder acertar as coisas com os Lannisters. Já o Mindinho sugeria que o Ned fizesse a paz com a Cersei, ficasse como regente por alguns anos e visse ali no que tipo de rei o Joffrey se tornaria. E caso ele se mostrasse um rei ruim, até ele atingir a maioridade, o Ned depois poderia planejar um novo golpe para se livrar ali do Joffrey. Obviamente, o Ned recusou qualquer uma dessas propostas.
Ele acreditava que os Lannisters não só haviam matado Jon Arryn e o rei, como também haviam tentado matar o seu próprio filho Bran, e também que ele estava muito ressentido pelo ataque do Jaime contra os seus homens nas ruas da cidade. Por isso, o Ned se mostrou irredutível e tentou prosseguir com seu plano de confrontar os Lannisters. Porém, ele próprio acabou sendo traído pelo Mindinho e acabou sendo preso. Seus homens na capital foram mortos e enquanto a Arya conseguiu fugir dos Lannisters, a Sansa se manteve como cativa. Ned acabou sendo preso como um golpista que supostamente tramava com o Stannis para depor o Joffrey e assumir o reino. A prisão do Lord Eddard, contudo, levou seu filho Robb a entrar em guerra lá no norte. Para tentar apaziguar a situação, o Varys e a Cersei conseguiram bolar uma estratégia para que o Ned confessasse publicamente que era um traidor, assumindo falsamente seus crimes, e que ele tinha conspirado com o Stannis e que o Joffrey seria realmente o rei legítimo. Caso fizesse isso, o Joffrey poderia conceder a oportunidade do Ned vestir o negro e partir para a Patrulha da Noite. O Ned estava relutante em aceitar esse plano, sem se importar em morrer e já entendendo que sua vida tinha chegado ao fim. Porém, ele aceitou confessar, pensando na segurança da Sansa, que ainda era uma refém Lannister. Contudo, mesmo confessando, o Joffrey mostrou sua verdadeira face, ordenou a execução do Ned, que foi morto pelas mãos do carrasco do rei, Ilyn Payne, usando a própria espada ancestral da casa Stark, a gelo. Com a morte do Ned, se encerram as chances de paz entre os Starks e os Lannisters. Sem uma boa alternativa de aliança, o Robb foi declarado rei do norte pelos seus vassalos, dando continuidade à Guerra dos Cinco Reis. 4. Os erros. E bom, essa foi a ascensão e a queda do Ned Stark. E na minha opinião, o Ned é sim um grande herói do universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Não dá pra negar que, acima de tudo, o Ned Stark tinha, na sua concepção, um desejo de fazer as coisas certas, de seguir com o que é devido, de dar punição àqueles que mereciam ser punidos e dar justiça àqueles que mereciam justiça. Ele era muito bem intencionado e, navegando contra a maré, ele tentou buscar o que era certo acima de tudo, o que era moralmente certo, o que é algo muito difícil da gente ver acontecendo na sociedade em geral. Isso porque, às vezes, fazer o que é moralmente certo vai contra os nossos próprios interesses e os interesses imediatos das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que o Ned Stark tem essa aura de ser essa pessoa diferente, que fez o que todo mundo deveria fazer na situação dele, o que todo mundo do pequeno conselho deveria fazer. Não buscar os próprios interesses de certa forma, mas de fazer o que é devido, de tentar seguir da forma mais equilibrada possível, tentando realmente entregar justiça, né? Ser uma pessoa justa. E acho que justiça a gente associa muito com essa coisa de lei, mas eu acho que tem um conceito mais profundo na ideia de justiça, porque realmente é de entregar o que é devido às pessoas. E pra mim, o Ned Stark de muitas formas simboliza isso, essa busca pela honra e pela justiça, a busca pelo que é certo. E por isso eu acho que ele é tão valorizado pela maior parte dos fãs. Mas, ainda assim, eu acredito que o Ned cometeu muitos erros nesse caminho que ele escolheu traçar ali em Porto Real. Um dos maiores problemas para mim do Ned é que, embora ele dissesse para si mesmo que ele não podia confiar em ninguém em Porto Real, ele claramente confiou no Mindinho, por exemplo, o que se provou um enorme erro para ele. Ou seja, o Ned tinha de certa forma uma certa ingenuidade. Ele acreditava que a relação que o Mindinho tinha com a Catelyn no passado já valia de um sinal de que o Mindinho poderia ser confiável. E até, na minha opinião, o Ned também tinha um pouco de preconceito, já que ele muitas vezes pensava melhor do Mindinho do que o Varys. O Ned desconfiava muito mais do Varys, sendo que dá pra ver na leitura do primeiro livro que o Varys tinha intenções muito melhores e estava até muito mais disposto a ajudar o Ned do que o próprio Mindinho. Além disso, o Ned também subestimou algumas pessoas que ele não enxergou como rivais à altura dele, como a Cersei, talvez por ela ser mulher, e o grande mestre Pycelle, talvez por ele ser mestre e uma pessoa mais velha. O Ned subestimou as ambições deles e ambos estavam totalmente conspirando contra o Ned e ajudaram a queda dele. Além disso, boa parte das ações que o Ned toma no final da história são pensando nesse trauma que ele tinha com a morte dos filhos da Elia Martell. Ele pensando em quanto era ruim que durante as guerras crianças inocentes acabassem sofrendo. Então ele não queria contar ao Robert a verdade sobre os filhos da Cersei e quis falar com ela para dar tempo dela fugir, para poupar a vida dos filhos dela, que até então eram crianças inocentes, não tinham culpa de serem bastardas.
E também a própria identidade do Jon Snow também pesava pro Ned tomar essa decisão. Mas a verdade é que, embora o Ned quisesse poupar a vida de inocentes ao conversar com a Cersei, ele acabou condenando milhares de inocentes à guerra e à morte, né, conforme a Guerra dos Cinco Reis se desenrolou. Muitas vezes eu converso com a Milena aqui em casa sobre a diferença entre conceitos e implicações. O conceito é a ideia sobre algo, a ideia sobre uma ação, enquanto as implicações são muito mais os resultados dessas ideias e o resultado dessas ações. Basicamente seria um pouco da diferença entre teoria e prática. E para mim, o Ned Stark era um cara muito apegado aos conceitos. Ele queria salvar a vida dos inocentes, dos filhos da Cersei. Queria coroar o Stannis e evitar que os Lannisters tomassem a corte. Ele queria fazer tudo isso porque era o caminho mais honrado e correto. Mas esse era o caminho mais honrado e correto pensando muito no imediato, pensando muito no conceito e não nas implicações. Porque o Ned Stark sabia que o caminho que ele estava tomando era muito arriscado e que tudo poderia dar errado e se desencaminhar para uma guerra total, como de fato aconteceu. As ações do Ned acabaram condenando o reino a milhares de mortes, ao caos e à violência e à fome. Ele foi nobre ao contar a Cersei e permitir que ela tivesse tempo de fugir. Na teoria, isso realmente poupou a vida dos filhos dela, mas ao mesmo tempo condenou a vida de outros milhares, e o Ned sabia que isso era uma opção. Os próprios homens do Ned Stark foram massacrados quando ele foi preso, os próprios bastardos do Robert, que o Ned queria proteger, também foram mortos pela Cersei, tudo porque o Ned Stark pensou talvez um pouco mais na sua consciência do que nas implicações das ações dele. Mas ainda assim, tudo isso é muito subjetivo. Para mim, o maior erro de verdade do Ned Stark, quando ele chega em Porto Real, foi de tentar jogar o Jogo dos Tronos. Isso porque desde que saiu de Winterfell, o Ned sabia que ele não era um bom jogador político e que ele não tinha paciência para as intrigas da corte. Ainda assim, quando ele chegou em Porto Real, ele tentou investigar a morte do Jon Arryn justamente às escondidas. Ele tentou descobrir a verdade correndo atrás de sussurros e segredos da forma como um conspirador faria. O Ned tentou jogar o jogo do mesmo jeito que o Varys, que o Mindinho e que a Cersei faziam, mas ele não era bom nisso. O Ned era um soldado, era um homem prático e da verdade. Por isso, ele devia ter jogado nas suas próprias regras. Ele devia ter assumido riscos, mas riscos diferentes. Para mim, o que o Ned mais devia ter feito quando ele chegou em Porto Real era de ter tornado toda a situação pública. Ele devia ter tornado a investigação da morte do Jon Arryn um assunto do Estado, um assunto público, um assunto da coroa. Do mesmo jeito que ele publicamente escolhe o Beric Dondarrion para liderar alguns homens para prender o Montanha sob a autoridade do rei. Eu acredito que ele deveria ter feito a mesma coisa com a investigação da morte do Jon Arryn. Ele deveria ter escolhido uma pessoa pública para reunir um grupo de homens para investigar a morte do Jon Arryn. Porque se alguém tentasse impedir essa investigação, se os Lannisters tentassem de alguma forma agir para boicotar essa pessoa que estivesse investigando, ficaria muito mais fácil do rei mesmo perceber uma conspiração e do rei entender que tinha algo errado rolando. Na verdade, eu acho que o Ned deveria ter aceitado o sermão do rei, já dizendo para o Robert sobre a sua suspeita de investigar a morte do Jon Arryn. E se o Robert recusasse enxergar que essa era uma possibilidade, que poderia estar tendo uma conspiração na corte, o Ned já devia ter negado ali a proposta de sermão do rei. É óbvio que é tudo muito minucioso e, de certa forma, essa é o grande brilhantismo da obra do George R. R. Martin. Tem muitos motivos para ser brilhante, mas esse é um deles, né? Os personagens são muito reais e até mesmo a forma como eles agem e as decisões que eles tomam parecem muito humanas mesmo, muito às vezes baseadas não só no que é mais lógico e no que faz mais sentido, mas também nas suas emoções. E a gente sabe que havia um receio do Ned em falar pro Robert as coisas, havia um receio da reação do Robert. O Robert mesmo muitas vezes mostra que ele não é o melhor cara, a melhor pessoa para responder em certas situações de estresse, de pressão. Além disso, tinha um certo sentimento do Robert, né, de querer proteger o Robert, isso pesou nas decisões dele. Então, enfim, os personagens são muito humanos e isso que faz com que eles sejam falhos, né? E isso é muito interessante de ler e de ver acontecendo na obra. Mas eu acho que esses aí são os maiores defeitos do Ned Stark, os maiores erros que ele cometeu durante a sua campanha para investigar a morte do Jon Arryn, para tentar proteger o rei, e a verdade é que ele falhou nessa missão. Ainda assim, eu acho que essa intenção do Ned em seguir o que é certo e o que é honrado faz com que a gente pense de fato no que é uma pessoa justa e no quanto a gente deve ser justo para guiar as nossas decisões.
Então o Ned acaba sendo esse personagem que, mesmo que a gente não concorde com tudo que ele faz, ou mesmo que a gente concorde com tudo que ele faz e veja ele como diferencial dos outros personagens da obra, ele vai gerar essa discussão, ele vai nos impactar, ele vai fazer a gente pensar no que é certo, no que é errado. Eu acho que esse é o principal objetivo do Ned como personagem dentro das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas é isso, pessoal, esse aqui é o vídeo de ascensão e queda do Ned Stark, um vídeo que foi muito pedido por vocês aí nos últimos posts que eu fiz da aba comunidade de perguntas e respostas, e até alguns comentários aqui em vídeos do canal. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, e eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.